capítulo 19, versículo 1 ao versículo 10. Amém? Diz assim a palavra: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? A igreja pode se assentar. Vamos falar um pouquinho hoje sobre um encontro maravilhoso, e eu resolvi estudar um pouquinho sobre Zaqueu e saber quem era Zaqueu, porque se a Bíblia traz um testemunho de alguém, com certeza há uma história, algo que o Senhor quer que nós venhamos saber. E estudando um pouco sobre Zaqueu, eu descobri que ele era rico porque ele era cobrador de impostos. Só que Zaqueu, ele era judeu, porque você vê aqui no versículo que o próprio Jesus fala: este também é filho de Abraão. E Zaqueu, ele querendo ter uma postura melhor, uma vida melhor, então ele foi trabalhar para Roma, porque ele era coletor de impostos trabalhando para Roma. Mas os romanos não gostam dos judeus, então ele tinha todo esse desprezo dos romanos. Só que quando ele ia cobrar os judeus, ele tinha a raiva dos judeus, porque os judeus não se conformavam que um dos seus irmãos estava trabalhando para os romanos e assim também tirando deles o mais do que podia. Porque para que Roma pudesse sustentar toda aquela sua riqueza, pagar todos os seus exércitos, fazer estradas, preparar uma cidade, todos aqueles gastos, eles precisavam ter muito dinheiro. Então o que acontece? Os romanos, eles estipulavam um coletor, uma área da cidade, do local onde ele estava, e ele teria que por ano coletar as taxas do ano para aquelas pessoas. E muitos desses coletores, eles eram corruptos, como muitos dos políticos que conhecemos, e eles tinham uma taxa exata, então muitas vezes eles eram subordinados pelos ricos. Então os ricos pagavam menos e eles tinham que explorar os pobres. Então ele tinha também o ódio do povo judeu, o desprezo também do povo romano. E é nesse contexto que vivia Zaqueu quando ele ouviu falar de Jesus. Então eu acredito que naquela época não só Zaqueu, mas também a sua família tinha esse desprezo do povo. Então imagina o coração de um homem que busca ser aceito pelo seu povo e pelos outros povos, e em troca ele recebe só um desprezo. Imagina o coração deste Zaqueu. Eu acredito que era um coração solitário, era um coração triste, sabe? Muitas vezes tinha que fingir alegria porque ele não tinha, porque ele estava entre a cruz e a espada. E nenhuma das posições, para nenhum dos lugares, ali dos 2 lugares, ele tinha essa aceitação. Então um dia Zaqueu ouviu falar de Jesus. E Zaqueu pôs no seu coração: eu quero conhecer Jesus. Eu acredito que o que Zaqueu escutou de Jesus foi algo mais ou menos assim: ele pode mudar toda a história. Então já acendeu aquela esperança: posso ser amado por alguém. Posso ser amado pelos meus.
e posso ser aceito pelos romanos. Posso viver uma vida digna e compartilhar com os meus amigos. Minha família não precisa ter toda essa repressão das pessoas. Talvez a sua esposa, seus filhos, não sei. Mas eu acredito que não só ele, mas também a sua família sentia isso que ele sentia. Então estava ali Zaqueu com aquele coração machucado. E alguém começou a falar de Jesus. Eu acredito que ele ouviu falar dos milagres de Jesus. E eu acredito que ele escutou o mais importante. Jesus vai passar por aqui. Zaqueu então, ali no seu coração, ficou super excited. E ele disse, é hoje. É na hora que ele passar. Na hora que ele passar, é a hora que eu vou ver. E você vê aqui na palavra, diz assim, quando começa o capítulo, diz assim, entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. E bem aqui você pode parar já para começar. Porque Jesus, ele só atravessava, ele estava passando por aquele lugar. Então o Zaqueu, ele não sabia se Jesus estava passando, se Jesus estava hospedado, se Jesus ia ficar um mês. Ele queria saber o seguinte, é hoje ou nunca, mas hoje eu tenho que ver Jesus. E quando você vê no versículo 2 e começa a relatar sobre Zaqueu, sobre esse publicano rico. Só que ele era rico. Para Zaqueu ver Jesus, ele precisava de uma estratégia. E para ele buscar uma estratégia, ele tinha que se rebaixar no seu nível. Ele ia ter que correr atrás de Jesus. Ele ia ter que acompanhar a multidão. Ele ia ter que se esconder em algum lugar. Ele ia ter que fazer alguma coisa para ele poder ver Jesus naquele dia. E aqui fala no versículo 3. Procurava ver quem era Jesus. Esse é um dos pontos muito importantes da vida de Zaqueu. Porque Zaqueu, ele buscava uma mudança de vida. E agora Zaqueu procura ver Jesus. Começa a relatar, a Bíblia não diz que ele sentou na mesa, que ele fez um desenho do caminho. Não, mas ele sabia onde Jesus ia passar. Isso quer dizer que ele se informou onde Jesus estava, qual seria o trajeto de Jesus. Ele passaria ali naquela rua. Porque imagina só, se Zaqueu tivesse ido para a rua errada. Mas ele estava bem informado, porque estava bem traçado o seu projeto, porque ele tinha um alvo e ele não ia desistir daquele alvo. Então o que acontece quando nós vemos a história de Zaqueu? É a mesma coisa hoje na nossa vida. Às vezes nós queremos algo e nós temos que traçar um projeto para que nós possamos alcançar esse projeto. E muitas vezes está pertinho de nós o que nós queremos, mas precisa-se de uma estratégia para alcançar. Então o que acontece naquela hora, Zaqueu, ele priorizou o seu objetivo. Ele falou, é hoje. Ele passa, mas é hoje a minha prioridade. Talvez ele tinha até impostos para cobrar. Ele falou, hoje os impostos vão esperar. Hoje aquelas caras feias não vão me ver. Hoje eu não vou precisar ter que encarar as pessoas, porque hoje eu vou ver quem é Jesus. Aleluia. Irmãos, e quantas vezes nós queremos ver Jesus, ou quantas pessoas têm buscado ver Jesus, e também muitas até se informam de onde está Jesus, de onde Jesus está passando, do que Jesus está fazendo, porque essa pessoa quer ver Jesus, porque ela precisa de uma mudança, ela precisa de um milagre, ela precisa de uma resposta, ela precisa de uma direção, e ela escutou falar de Jesus. É muito difícil hoje alguém dizer, eu nunca ouvi falar de Jesus. Claro, ainda há aqueles que nunca escutaram, porque caso contrário, nós já estaríamos na glória, porque quando a última pessoa ouvir falar de Jesus, aí sim a trombeta vai soar e nós vamos ter que deixar esta terra para encontrar com esse Jesus. Mas até que isto aconteça, este nome vai estar bradando, Jesus, 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 e é um nome diferente. E quando você escuta falar Jesus, você já escuta um complemento, é o poderoso
Mas ele tinha um vazio, porque quando nós fomos criados pelo Senhor, o Senhor deixou um componente aqui que se chama coração. E dentro deste coração ele deixou um vazio para ser preenchido por ele. Mas só pode ser preenchido quando você reconhece esse Jesus. Então este Zaqueu ainda tinha esse vazio e ele buscava preencher este vazio. Esse vazio foi o que o fez traçar esses projetos para ver quem era Jesus. Quando eu estava no seminário, em uma das aulas que tivemos, eles deram um papel para cada um de nós. E eles começaram a falar, eles falaram assim: eu quero que você desenhe como que você vê Deus. E eu comecei a desenhar, e desenhei aquele homem bonito, de paletó e gravata. E depois que todos entregaram os seus desenhos e fomos chamados a cada um particularmente, eu descobri que eu via Deus como eu via meu pai. Porque o meu pai tinha um bom relacionamento com Deus, ele tinha um bom relacionamento com os filhos. E através dele eu conseguia ver Deus. Então na minha mente hoje está formado o caráter de Deus aqui na minha mente, é um bom caráter. É um pai gentil, amoroso, amigo, que dá o último centavo para alegrar, que tenta fazer alguma coisa para trazer alegria, que quando está doente fica acordado nas madrugadas, que quando chega a hora do almoço e filha fala: não gosto dessa comida, sai no meio do almoço, vai lá no botequinho lá comprar o que a filha quer. Sabe, um pai que agrada. Então essa visão de Deus tem na minha mente, no meu coração, porque foi criado um bom relacionamento através do meu pai com Deus. Mas tem muita gente no nosso meio que nem assim consegue ver Deus, porque teve uma criação difícil, não teve uma presença de pai, não teve um amor de pai, não teve alguém que o ensinou a ver Deus, a ver quem é Deus, como que Deus age, como que Deus se manifesta, aonde que Deus está, quais são os sinais da presença de Deus, como eu vou saber qual é a voz de Deus. Mas existe muita gente assim, e era dessa mesma forma que estava Zaqueu. Só que Zaqueu, ele não se prendeu às suas limitações. Esse é um ponto muito importante. Primeiro, ele quis ver a Deus, quis ver a Jesus. Segundo, ele não deixou que as barreiras o limitassem, porque logo que ele começa aquela trajetória, a primeira coisa que ele encontra na sua frente é aquela grande multidão que precisava ver Jesus também. Só que Zaqueu tinha também algo mais ainda para o impedir. Ele era pequenininho e os grandões sempre conseguem mais rápido estar na frente, tapa ali a visão, igual eu estava já ali tentando ver o dela, mas o Rodrigo tão alto não me deixava e eu tinha que ir para um lado, para o outro. E eu falei: rapaz, eu acho que era assim que Zaqueu ficava e não conseguia ver. Então Zaqueu, ele tinha uma multidão, ele tinha o tamanho, tudo isso impedia dele ver Jesus. Só que ele não deixou que essas limitações o parassem, porque ele já havia determinado no seu coração. E ele começa, e ele passa por uma pessoa, e ele passa por duas. E eu imagino, irmão, porque você lembra lá da multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos? Quantas pessoas tinham ali? Mais de 5.000 pessoas. Então eu imagino que a multidão era assim, ó. Jesus estava ali na avenida da Corporate, e o restante da multidão estava lá em Cornwall. E aquela Zaqueu tinha que chegar até Jesus. Ele não tinha só uma multidão, ele tinha uma distância para atravessar a multidão para chegar até Jesus. Ele tinha um grande obstáculo para chegar até Jesus. E se ele fosse pedir da licença, todo mundo conhecia: o que esse publicano quer aqui? O que esse ladrão quer aqui? Quem é esse que rouba quer aqui? Então ele não podia nem falar, ele tinha que fechar a boca, mirar o caminho e abrir caminho e começar a entrar e falar: eu vou chegar até Jesus. Amém. Nada o limitou, mas quantas coisas tem nos limitado? Tem nos limitado para ver Jesus. Quantas coisas tem nos limitado para vermos o agir de Deus? Quantas vezes está tudo bem, parece que quando está tudo bem é facinho de ver Jesus. Oh, se a minha conta está cheia de dinheiro, Jesus está nesse negócio. Se a minha mesa está farta,
nada, Jesus está nesse negócio. Oh, eu consigo ver Jesus na minha família, porque está tudo em harmonia. Eu consigo ver Jesus na minha igreja, porque está todo mundo em paz. Mas na hora que começa as coisas a sair do lugar do foco, não está do jeito que você queria, aí você já não consegue ver Jesus. Aí você já perde o equilíbrio. Aí você já perde o controle. Aí a tua vida começa a desmontar e você não consegue ver Jesus. E você vai se embaraçando com as coisas desse mundo e vai andando em direção errada, até esquece qual é o caminho, qual é a direção que está Jesus. Da mesma forma é com a nossa vida hoje. E se nós não tivermos cuidado, nós vamos ficar na história de Zaqueu, lá no fim da multidão. Não vamos chegar nem no meio da multidão. Só que Zaqueu, ele não se limitou a isso. Ele queria, ele decidiu e ele fez algo para ver Jesus. Se você precisa ver Jesus, você também precisa querer, decidir e fazer algo para ver Jesus. Você não pode só ficar sentado, você não pode agir, você tem que levantar, você tem que traçar um projeto e falar, hoje eu vou ver Jesus. Eu geralmente tenho isso, quando eu venho para a igreja eu venho, Senhor, hoje eu quero ouvir algo de Ti que toque dentro de mim. E eu sempre falo para o pastor Carlos, eu fico esperando a palavra rema, eu fico esperando o toque do Senhor. E eu estava ali hoje, ali naquela luta, ali atrás, ali naquela mesa. Obrigada pela ajuda do Hugo ali, me ajudando no PowerPoint. E eu pensando assim, oh Deus, eu queria ela louvar. E mexendo no PowerPoint, metendo na mesa de som, e regulando aqui, regulando ali. E eu falei, oh, mas eu queria adorar. Aí eu olhei aqui pra frente, aí vi a Sabrina ali adorando. Eu falei, oh, mas eu queria estar ali adorando, daquele jeito ali, ó, levantar a mão pro céu. Aí vi aqui a Flavinha dançando, e olhando pro céu ali, se regozijando. Eu falei, era assim que eu queria. Eu vim hoje aqui porque eu quero sim, eu quero ver Ele. Eu o conheço, mas eu venho para vê-lo, eu venho para tocá-lo, eu venho para senti-lo. Eu não posso entrar e sair do mesmo jeito, eu tenho que entrar e sair diferente. Pode ser a mesma palavra, mas ela vai entrar diferente na minha vida. Cada vez que você ouve a palavra, a Bíblia diz que ela se renova todos os dias. Então você pode ter lido ela de manhã, você pode ter escutado ela tarde, mas se ela é outra vez ecoada à noite, é porque Deus vai fazer algo e algo diferente, e ela vai soar diferente. E é isso que Deus quer que conheçamos e que não deixamos nada nos limitar. E eu quero te dizer, irmão, se você tem a oportunidade de vir para a igreja, se você tem a oportunidade de adorar, adore. Se você tem a oportunidade de cantar, cante. Se você quer ser tocado por Ele, aproveita. Aproveita, porque no louvor Ele cura, Ele toca, Ele muda, Ele fala. Aproveita, irmão, aproveita. Enquanto o dia, porque a noite vem e você não mais poderá fazer isso. Aproveita os momentos que você está na presença, porque Ele está passando e toda vez que estamos aqui Ele vem, toda vez que nos reunimos Ele está, porque é assim que diz a sua palavra. Amém. Naquele tempo Zaqueu foi porque ele estava passando, mas hoje eu quero te dizer, você sabe onde Ele está, é você que está passando, porque Ele sempre está agora, é você que passa, você vai 2 horas no culto e vai embora, você passou onde Ele estava, você vai numa vigília de 5 horas, você passou onde Ele estava, você vai numa reunião, você passou onde Ele estava, Ele está em todos os lugares, Ele está em todas as reuniões, onde seus servos se reúnem e você passa, mas sabe o que acontece? Tem gente que nem passar quer, tem gente que nem quer, tem gente que quer a bênção, mas não quer passar, não quer conhecer, não quer ver, não quer ouvir, não quer saber. Mas Deus quer falar para você hoje aqui é o seguinte: Ele está passando, Ele está presente. E se você veio para conhecê-lo, conheça-o. Se você veio para tocar, toque nele. Se você veio para ouvir, abra os seus ouvidos e ouça o que Ele está falando. Diz a palavra lá em Apocalipse, aquele que tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Ouça o que Ele fala contigo hoje. Uma terceira coisa muito importante, depois dele querer ouvir Jesus, depois dele não se limitar, uma coisa mais importante,
Ele acertou a direção certa. Ele viu a multidão e ele pensou, ó, já estava informado, ele vai passar na rua tal. Ah, mas eu vou ser esperto, porque se eu tentar driblar a multidão, eu não vou conseguir, então eu vou cortar caminho. Eu vou dar uma volta maior, e eu vou esperar ele, e eu vou estar no local onde ele vai passar. Essa foi a estratégia de Zaqueu. Agora imagina, se ele tivesse ido para a rua errada, se ele tivesse subido na árvore errada, e Jesus tivesse passado lá do outro lado, e a árvore não desse acesso a ver Jesus. Imagina tudo isso. Só que ele já conhecia o mapa. Ele já conhecia o mapa e para onde ele ia. E Zaqueu, ele tinha a direção certinha para onde ele ia. Ele falou, eu vou agora e eu vou ver ele passar. Está aí no versículo 4, diz assim: então, correndo adiante, subiu a uma figueira para vê-lo, e Jesus, porque ali haveria de passar. Hoje, irmão, para você saber que Jesus está passando, está muito fácil. Está muito fácil. Você até pode fazer uma reunião na sua casa, ele vai lá. Você pode chamar, ele vai lá. Você começa a clamar, a orar, ele vai lá. Ele encontra você lá onde você está. Lá naquele trabalho difícil, lá naquela prisão, lá naquele quarto frio, lá naquela cama gelada, lá naquela cozinha, ele vai lá. E você começa a chamar, ele vai lá. Você não vai precisar sair de casa e enfrentar uma neve, uma chuva, um sol quente para encontrá-lo, não, ele vai lá. É diferente, é dar o FedEx, agora você fala, eu quero aqui. E ele vai lá onde você está. Mas naquela época não, Zaqueu precisou saber a direção. E ele achou a direção certa para encontrar a Jesus. Porque Jesus haveria de passar ali. Ele não perdeu a oportunidade. A oportunidade. Irmãos, nós temos hoje muitas e muitas oportunidades para ver Jesus, conhecer Jesus, andar com Jesus, ouvir de Jesus, crescer em Jesus, ser alguém que reflete Jesus. Mas sabe o que, irmão? Está até difícil às vezes eu querer ver Jesus no meu irmão, olhar para o meu irmão e ver Jesus. Está difícil às vezes até você ver alguém que profetiza o nome de Jesus e você vê Jesus, porque Jesus tem os seus sinais para manifestar. Jesus, você percebe Jesus quando a pessoa fala, você percebe Jesus quando ela age, você percebe Jesus até como ela anda, da forma que ela senta, da forma que ela veste, da forma que ela age, e você começa a ver Jesus. E sabe do que? Quando você começa a ver Jesus em alguém, você se apaixona por essa pessoa, você quer estar com essa pessoa, você quer conversar com essa pessoa. É agradável ouvir, porque quando ela fala, Jesus começa a falar por ela. E quando você está com ela, a presença de Jesus é tão forte que reflete uma paz para você. Só que tá difícil achar. Nas igrejas pequenas, nas igrejas grandes, tá difícil. Ver Jesus na vida de uma pessoa não tá fácil. Porque as pessoas começam a se embaraçar com as coisas desse mundo. Começam a elas mesmas fazerem as suas próprias regras. Começam elas mesmas fazer os seus próprios caminhos. Aí a coisa não funciona. E vai ficar rodando e não vai conseguir ver uma mudança. E eu fico pensando, Senhor, viver nesta terra, sofrer nesta terra, e o Senhor voltar, e eu não ir, e não conhecer o que está além destas nuvens. Era melhor não ter nascido, porque nem sofreria, porque era um nada, não era ninguém. Mas uma vez que Ele nos deixou nascer, Ele nos libera, e Ele nos deixa livres para decidir. E essa decisão, esse arbítrio que Ele nos dá, tem atrapalhado muita gente, tem confundido muita gente, tem afastado muita gente. Por quê? Porque Jesus, eu quero Ele, eu vou ver Ele no que eu quero, no que eu decidi, no que eu achar
saber que nós não sabemos o que é bom. Porque se soubéssemos o que era bom, não teria problema, pastor. Seria muito fácil ser pastor. Se soubéssemos o que queríamos realmente e fizéssemos a coisa certa, como diz a palavra, as igrejas estariam cheias. E lá no mundo, nas boates, lá nos locais de beber, de fumar, estariam vazios. Porque o bom é estar na presença de Deus. É melhor do que em qualquer outro lugar, diz o salmista, e eu assino embaixo. Talvez não seja bom para quem está em pecado escondido e não quer que seja revelado. Mas para quem quer uma vida de paz, de direção, é o melhor lugar. Porque na presença dele, coisas grandes acontecem. Na presença dele, fala para mim, quantas vezes você veio neste lugar e este Jesus que Zaqueu correu atrás, esteve aqui, falou com você e te deu uma resposta, e te deu uma direção, e te deu um milagre. Fala, por 9 anos vendo e ouvindo Jesus falar, o Senhor falando, o Senhor manifestando. Então você não pode dizer, eu nunca ouvi, eu nunca vi essas mudanças que Jesus faz. Ao conhecer Jesus, Zaqueu, ele sentiu uma grande necessidade de mudança, você percebe aqui. E ele olha para Jesus, ainda quando ele está ali naquela árvore, aí Jesus vai passando e olha para ele e vê ele. Olha que lindo, irmão. Jesus viu Zaqueu naquela árvore. Eu acredito que tinha muita gente falando, Jesus me cura. Jesus lembra, vai na minha casa. Jesus olha a minha dor. Jesus olha a minha situação. Mas Jesus, o onipotente, onipresente, todo-poderoso, olha para a árvore, vê Zaqueu e diz, Zaqueu, desce depressa, homem, porque hoje me convém pousar na tua casa. Quando ele disse Zaqueu, ele quis dizer assim, eu te chamo pelo teu nome porque eu te conheço. Eu te chamo pelo teu nome porque eu sei o que você tem passado. Eu te chamo pelo teu nome porque eu sei qual é o teu trabalho, qual é a tua dor, qual é o teu vazio, como é a tua família. Eu te chamo pelo teu nome porque eu vi quando tu nasceste, eu vi quando era criança, tua infância, tua adolescência. Porque quando alguém chama teu nome, mostra que ele te conhece. Quando ele chama Késia, quando eu estou no meio da multidão, se alguém gritar Késia, eu vou dizer, alguém aqui me conhece, alguém aqui já me viu. E era isso que Jesus queria dizer para Zaqueu. Zaqueu, eu sou aquele que conheço o passado, o presente e o futuro. Aleluia. Eu vi quando tu traçaste o projeto para me ver. E eu comecei a honrar esse projeto desde a hora que tu decidiste no teu coração. Eu vi as coisas que tu fizeste para chegar aqui. Eu vi os obstáculos, mas eu vi que você estava persistente. Eu vi que você não parou e que você viu que a multidão ia ser muito difícil. Então você correu na frente dela e você subiu aí. E eu quero te dizer que hoje eu vou pousar na tua casa. Aleluia, glória a Deus. Zaqueu foi surpreendido porque quando nós temos um encontro com Jesus, ele nos surpreende. Quando nós encontramos Jesus, ele fala coisas que nós pensávamos que só nós sabíamos. Ele começa a relatar coisas que eu simplesmente pensei, mas que ele ouviu. Ele começa a falar coisas que eu falei, ou que eu pensei quando eu estava lá debaixo do chuveiro. E quando eu tenho encontro com Jesus, ele começa a sarar as minhas feridas. Ele começa a trazer de volta a esperança. Ele começa a exortar se eu estou errado. Ele começa a fazer coisas grandes e tremendas. Porque um encontro com Jesus é um encontro maravilhoso. E não há quem mude. Há muitos que andam do lado avesso a Jesus. Quando tem encontro, põe para o lado direito e fala, agora anda. Porque até então você estava andando todo torto, todo errado. E agora eu te conserto e vai ser livre. E quando ele encontra o enfermo, ele fala, sai enfermidade, para. E olha para a pessoa e fala, até aqui ela foi, mas daqui para frente ela fica e você vai sozinho. Porque é assim quando você conhece, é assim quando você
da tua casa. Desce, Zaqueu, porque hoje me convém pousar em tua casa. Aí Zaqueu começa a ouvir ali atrás: mas ele vai pousar na casa de pecador, ele vai para a casa deste ladrão, este que cobra impostos além do que deve, este que traiu a sua própria nação e foi trabalhar para outra. Eu não creio. E eu acredito que Zaqueu foi tão inteligente, eu tenho certeza, porque só dele ter chegado naquela árvore, como disse Del, a árvore era de graça, qualquer um podia ter subido, mas ninguém teve essa estratégia. Então ele passou e Jesus estava ali e Zaqueu subiu. Então eu acredito que quando Zaqueu começou a ouvir, ele não ouvia. Sabe aquele: eu vejo, estou vendo, mas não vejo. Estou olhando, mas não estou vendo nada. Estou falando, mas não estou ouvindo. Porque naquela hora Zaqueu encontrou o que ele queria. Então agora ele estava focalizado em Jesus. E eu acredito que ele fitou os olhos de Jesus. E Jesus começou a falar: desce, Zaqueu. Ele disse: sim, mestre. Eu vou pousar na tua casa. Pecador, pecador. E ele olhando nos olhos de Jesus. E Jesus disse: desce. Ele foi. Oh, imagina, irmão. Imagina que privilégio. Melhor do que uma passarela. Oh, irmão. Melhor do que o tapete vermelho. Aleluia. Glória a Deus. Oh, irmão. Ouvi dizer: hoje eu vou pousar na tua casa. Eu acredito que Zaqueu pensou: eu descubro agora que não é dinheiro, que não é posição, que não é posição de trabalho, não é posição da sociedade. Eu descubro agora que a única coisa que eu preciso é de hospedar Jesus. Aleluia. É levar. Ele só queria ver, só ver, ele já estava satisfeito. Mas agora ele tinha algo mais, porque Jesus foi quem marcou aquele encontro com ele. Só que ele não sabia. E quando Jesus vai para a casa de Zaqueu, aí ele sente agora a necessidade de consertar. É hora de conserto. Porque quando nós, irmão, quando nós temos esse encontro com Jesus, nós começamos a consertar. Nós começamos a mudar. Zaqueu, sabendo toda a sua trajetória de trabalho, sabendo tudo que se passava ali de errado, ele disse: ó Jesus, eu acredito que ele nem deixou Jesus falar. E falou: ó Jesus, se eu tenho roubado de alguém, eu estou pronto a devolver 4 vezes mais. Porque talvez 1 vez, 2 vezes mais era normal, ou 3. Ele falou: não, eu quero 4. Porque não tem preço encontrar a ti. Não tem preço, é muito mais do que eu pensei. É muito mais do que eu imaginei. Eu vou consertar. Se eu roubei de alguém, eu quero devolver 4 vezes mais. Eu quero consertar. Eu quero fazer tudo novo. Aí Jesus olha para ele e fala: hoje veio salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão. E Jesus fala para mim: hoje também vem salvação a este lugar, porque nós também somos filhos de Abraão. Aleluia. Porque nós também somos marcados por Ele. Porque nós também somos amados por Ele. Talvez você chegou aqui e nem fez o teu projeto, mas Ele quer dizer: faz um projeto daqui para frente. Faz um projeto daqui para frente, porque daqui para frente eu quero ir contigo. Porque daqui para frente eu quero fazer contigo esse projeto. Porque ali Zaqueu pensou: pronto, vai melhorar tudo. Porque agora eu encontrei o que preencheu. O coração de Zaqueu estava preenchido. E eu acredito que ele estava disposto até a dar toda a sua riqueza. Porque a paz do Senhor não tem preço. Quantas pessoas não conseguem dormir? Quantas pessoas estão doentes porque não tem paz? Quantas pessoas têm carregado tanta preocupação e tanta ansiedade que tem trazido para si grandes enfermidades? Porque não tem paz. Sinais de quem conhece Jesus. Aí Zaqueu começa a mostrar sinais de quem conhece Jesus. Primeira coisa, ele muda de vida. Ele muda de direção. Se ele roubava, ele não rouba mais. Se ele fumava, ele não fuma mais. Porque templo do Espírito Santo não pode ter esse mau cheiro que traz câncer, que é o cigarro. Porque templo do Espírito Santo não pode tragar esta praga, esta droga que destrói o próprio templo do Espírito Santo. Então se fumava, não fuma mais. Aquele que bebia, que fica jogado bêbado nas ruas, não bebe mais. Quando
mudar. Porque agora tudo é diferente. Se ele roubava, ele não rouba mais. Se ele fazia só coisas que desagradavam o coração de Deus, ele agora vai fazer só o que agrada. Ele agora vai ser um estrago no reino espiritual em questão aos projetos do inimigo. Ele vai fazer tudo aquilo que o Senhor estipulou, que o Senhor determinou, e agora a vida dele vai ser diferente. Ele vai andar diferente. Ele vai falar diferente. Quando ele ouvir, o filtro já vai estar aqui. Oxe, vai sair filtrado, irmão. Já não vai ter mais no coração o lugar para aquela mágoa ir acumulando e trazer aquela depressão. Porque agora ele é uma nova pessoa. Ele agora tem perspectiva. Se ele está enfermo, ele crê no milagre. Se o milagre acontece, ele louva a Deus. Se o milagre não acontece, ele louva a Deus também. E ele começa a ver Deus em todas as coisas. E quando ele está com fome, ele não... E eu sei que na hora dele, ele virá em meu favor. Ele virá, o seu socorro vai chegar. Porque é assim que acontece quando nós mudamos e encontramos o Senhor, mudamos a nossa direção. Se antes eu ia para bares, hoje eu vou para a igreja. Se antes eu ia para os bares, hoje eu vou para as vigílias. Se antes eu estava em lugares que não agradavam, hoje eu busco onde tem lugar que o Senhor está presente, manifestando a sua glória. Porque é assim que acontece. Por isso que muitos dizem, virou fanático, virou louco. Meu irmão, se você não virar esse louco que o mundo fala, está muito ruim para você. Está na hora de fazer umas loucuras por Jesus. Está na hora de correr por Jesus. Está na hora de atravessar a multidão por Jesus. Está na hora de ser louco por Ele. Está na hora que as pessoas olhem para você e dizem, eu vejo Ele na vida dela. Eu vejo Ele no trabalho dele. Quando Ele está trabalhando, eu vejo Jesus. Eu vejo quando Ele diz não ao pecado. Eu vejo quando Ele é desprezado, mas não me deixa. Eu vejo Jesus no casamento. Eu vejo Jesus nos filhos. Eu vejo Jesus nos relacionamentos. Eu vejo Jesus na conta bancária. Eu vejo Jesus quando Ele tem dinheiro. Eu vejo Jesus quando Ele não tem dinheiro. Encontro com Ele. Mudança de vida. Mudança de direção. Quando nós encontramos com Ele, nós reconhecemos que nós temos uma dependência total dEle. Um dia eu aprendi, e isso mudou a minha vida, que toda vez que eu vestisse uma roupa, eu tinha que ir na frente do espelho, olhar para aquele espelho e falar, ô Espírito Santo, essa roupa aqui agrada Jesus? Essa roupa aqui não vai deixar meu irmão pecar? Ô Espírito Santo, porque eu quero fazer a vontade dele. Eu quero ir lá naquela igreja para adorar, mas não fazer meu irmão pecar. Porque quando nós conhecemos Ele, quando nós já começamos a ver, estar com Ele, nada mais importa. Eu venho para adorar, eu adoro. Eu venho para saltar na presença, eu salto. Eu venho para celebrar, eu celebro. Porque quando eu entro nessa porta, quando eu vou para vê-lo, quando eu vou para senti-lo, quando eu vou para ouvi-lo, eu vou para estar com Ele. Amém. Porque agora a minha vida é dele. Houve uma mudança e uma dependência. Dependo dele. Eu costumo falar, Senhor, se o Senhor não for por mim, que será de mim? Que será de mim se o Senhor não for por mim? Se o Senhor não for na frente e desembaraçar os caminhos tortos e trazer a revelação do que vai acontecer e dar o discernimento do que estará acontecendo, o que será de mim? Estava em casa preparando a mensagem. Vou falar porque é meu esposo. E meu esposo me liga e eu falo, amor, eu estou aqui preparando a mensagem. E ele, você sabe que você vai pregar? Eu falei, não sei não, mas o Espírito Santo está falando. Aí ele falou, então você já tinha que ter preparado uma semana atrás. Eu fui até um pouquinho ignorante, porque subiu o sangue assim da cabeça. Claro, irmão, aqueles 5 minutos de loucura eu também tenho. E eu falei para ele, é muito fácil preparar uma semana atrás, mas é difícil quando ele não fala. É difícil quando você não fala com ele e ele não fala nada contigo. E
você começa a desesperar. E o teu coração começa a ficar pesado. Porque você está se sentindo vazio. Você está se sentindo indigno. Ele não vai falar. Ele não vai falar. E eu vou chegar lá. E eu vou ser envergonhado. E não vai sair nada. E ele não vai falar. Aí quando dá de manhã que você acorda. E quando você levanta. E põe teu pé no chão. Aí você fala, aí é Jesus. E ele está lá de silêncio. E você escova os dentes. E você vai para a cozinha e fala, e aí Jesus, Jesus, Jesus. E você começa a clamar. E não acontece nada. Aí você para e fala, não, eu vou ter que louvar. Eu tenho que quebrar alguma barreira porque ele não está me ouvindo. E você começa a falar. E você começa a cantar, Senhor, eu entrego tudo. Senhor, eu entrego tudo. Tu és grande, tu és grande. E de repente você está ali. Aí ele traz aquele nome bem grande. E ele fala assim, Zaqueu. E quando ele dá o primeiro nome, você está na dependência. Aí você vai dar banho no seu filho. E ele começa a falar. E você começa a dar glória a Deus. E você começa a sentir a presença. E ele começa a fazer como diz a palavra. A espada começa a cortar aqui, começa a cortar aqui, começa a cortar aqui. Irmão, se nós não estamos na dependência dele, nada vai acontecer. Nada. Reunião de oração, se nós estamos na dependência, ele não vai manifestar. Reunião de decisão, se ele não está na direção, nós estamos na dependência. Os irmãos não vão entender nada. Mas quando ele entende, a Grace vem aqui e fala, eu entendi tudo. Eu captei tudo o que eu fui buscar naquele lugar. A dependência nossa, quando nós conhecemos ele, Zaqueu começou a dizer assim, dependo de ti, Jesus. Eu dependo tanto de ti que não me importa a minha riqueza. E se eu roubei, eu quero pagar. Se eu defraudei, eu vou até pedir perdão. Mas eu entendo que eu dependo de ti. E que eu preciso de ti. O encontro é só o começo. O encontro é só o começo. Depois dali, aí você vai começar a andar com ele. Falar com ele. Ouvir ele. Ver. E tudo que você faz. E aí o terceiro ponto muito maravilhoso e importante que Zaqueu nos deixa entender de um sinal de quem viu Jesus, de quem encontrou Jesus, leva ele para casa. Desce, Zaqueu. Hoje eu vou pousar na tua casa. Não sei se Zaqueu tinha um bom relacionamento com a esposa. Talvez ele ia ligar para a esposa, como meu esposo faz. Amor, podemos ter uma reunião aí? Amor, posso levar alguém aí? Amor, estou com alguém aqui, posso passar aí com este alguém? Mas talvez, com certeza, Zaqueu não tinha nenhum celular para falar com a esposa. Só que quando Jesus dá o comando, desce, Zaqueu, porque hoje eu vou pousar na tua casa. Mas olha interessante, antes dele ir pousar na tua casa, ele vai fazer igualzinho que ele fez com Zaqueu. Desce, irmão, senão ele não vai na tua casa. Desce, humilha-te diante dele, porque ele não vai pousar na tua casa desse jeito. Ele quer que você desça do orgulho. Ele quer que você desça das mentiras. Ele quer que você desça da falta de amor. Ele quer que você desça e reconheça, eu dependo de ti, eu dependo de ti. Porque quando nós descemos, nós estamos mudando. Nós estamos dizendo, eu desço porque eu reconheço. Eu desço porque eu sei quem fala comigo. Zaqueu ouviu falar, mas agora ele ouvia diretamente de Jesus. E ele disse, desce. Desceu, agora vamos. E eu vou entrar na tua casa. Essa aqui eu não se preocupou não, se a casa estava bagunçada, se o filho estava jogado lá no sofá, se tinha roupa e brinquedo em todo lugar. Não, vamos, Jesus. Irmão, quando Jesus diz que vai pousar na tua casa, quando Jesus está falando para você, eu quero ir para a tua casa, eu quero entrar na tua casa, não se preocupa não, irmão, se está bagunçado, ele arruma. Antes de você chegar lá, ele é todo poderoso, ele arruma. Ele consegue. Eu vou te falar uma coisa, ele não está nem aqui para olhar os bens materiais que você tem, se o teu sofá está rasgado ou não está, se as tuas louças são as melhores. Ele não está aqui nem para ver isso. Ele não quer saber se você é rico, se você é pobre, se a tua porta está quebrada ou não, se a tua casa é um palácio ou é um barraco. Ele não está nem aí, porque o que importa para ele é relacionamento. Ei,
acontecer. Vou começar a te chamar de louco. Porque você vai ouvir o que os outros não escutam. Você vai ver o que os outros não veem. Ou você vai estar vendo o que os outros estão vendo, mas você vai estar olhando além e vendo além do que eles estão olhando. E Ele quer saber hoje o que é que falta na tua casa. Ele nem perguntou para Zaqueu: está tudo bem lá na tua casa, Zaqueu? Posso ir lá? Tem uma cama? Porque ele disse: porque hoje me convém pousar. Isso quer dizer que ele ia chegar, ia entrar, ia jantar, ia conversar, depois ele ia descansar, ele ia dormir, aí no outro dia que ele ia embora. E ele pergunta hoje para mim e para você: o que é que falta na tua casa, ó filho meu? Porque hoje ele passa aqui e ele está falando contigo, está faltando na tua casa alguma coisa? Leva Jesus para lá, irmão. Está te faltando alguma coisa lá? Leva ele para a tua casa. Está faltando uma direção? Leva ele para a tua casa. Está faltando um alimento? Leva ele para a tua casa. Está faltando paz, irmão? Leva ele para a tua casa. Dá a melhor cama para ele pousar. Deixa ele sentar na melhor cadeira. Deixa ele sentar no melhor sofá. Dá a ele o teu melhor, o que você tem ali. Está faltando alguma coisa na tua casa? Leva Jesus lá. Os teus filhos estão em desobediência. Leva Jesus para lá. Senta teu filho pertinho de Jesus e fala: Jesus, dá um jeitinho aí por mim. Eu já fiz de tudo, mas eu não consigo. Faz alguma coisa. Eu vou te dizer, ele vai dizer com o maior prazer, minha filha. Leva ele para a tua casa. Agora escuta, sabe onde ele vai passar? Não quer ir lá, não quer fazer sacrifício, não quer romper barreira, não quer romper a multidão. Começa a parar no meio do caminho, desiste fácil. Deixa pra lá. Não, tá muito difícil, tá muito ruim. Já tentei 1, 2, 3 vezes, nada acontece. Mas eu tô ouvindo que ele tá passando ali. Tá faltando posicionamento? Leva Jesus pra lá. Tá faltando uma mulher sábia na tua casa? Leva Jesus pra lá. O teu relacionamento não tá bom? Leva Jesus pra lá. Ele é counseling. Ele é formado, graduado, profissional. Olha, é o melhor para dar conselho. É o melhor para consertar. Ele não conserta só o que está fora. Ele conserta o que está dentro. Ele conserta não só o que se vê. Ele conserta o que não se vê. Diz o meu esposo que muitas coisas depois que casou comigo, e é verdade, viu que não tinha jeito de tanto pedir. Então não tinha jeito. E eu falava para ele assim: não está dando jeito em mim? Peça quem dá. Peça a ele. E ele falava alguma coisa: está difícil, eu sou uma pessoa difícil. Peça a Jesus, peça a quem pode fazer alguma coisa. Você não consegue me mudar, não? Pega quem pode, pega Jesus. Você não está conseguindo fazer? Peça Jesus, peça quem pode. Chorar diante de mim não funciona? Chora diante dele que funciona. Está gritando para mim? Não grita para mim não. Grita clamando a ele. Ele dá um jeito. Leva ele para tua casa. Ele vai ver o que está faltando lá. Ele vai levar o que está faltando lá. Ele vai levar a harmonia que está faltando lá. Ele vai levar a união que está faltando lá. O inimigo se lidou, andou, entrou, arrebentou com a tua família. Convida Jesus para ir lá, irmão. E eu quero ver se não vai consertar esse casamento, se não vai consertar esse teu filho. Leva ele para lá. Quando você leva Jesus para sua casa, milagres acontecem. Milagres acontecem. Estava meu irmão Jonas com 3 anos de idade e teve paralisia infantil. E levaram para muitos médicos e nada acontecia. E meu pai olhava para ele e falava: meu filho está morrendo, meu filho está morrendo. Um dia chega lá no hospital e fala: hoje eu levo ele para minha casa. E pegou ele e os médicos seguraram e falaram: você não leva. Ele falou: eu levo. Não levo, levo. Pois se você vai levar, você tem que assinar aqui responsabilidade de vida e morte. Porque se você levar, ele pode morrer. Ele falou: levo, assino tudo que tem que assinar, mas eu levo. Levou o filho
e Jesus junto para casa. Quando chegou em casa, de imediato colocou aquela criança de 3 anos ali em cima daquela mesa, abriu uma passagem na Bíblia lá em Salmo capítulo 18, lá em Mateus 18, e junto com minha mãe onde diz: olha, onde dois orando, crendo, receberão, porque o que ligares na terra será ligado no céu. E começa Jesus, porque Jesus já estava lá na casa. Cura meu filho, tira ele dela, tira dele toda essa dor. Era muita dor, não tinha mais nem lugar para aplicar a injeção. E começaram a orar, e entregou para Jesus. Jesus estava lá naquela casa. Você sabe me dizer o que foi que aconteceu, meu irmão? Você não sabe? Meu irmão curado, perfeito, andando, correndo nas ruas. E as pessoas diziam: choras, quem te curou? Ele falava: Jesus. Quem te curou? Jesus. Porque quando Jesus está na casa, quando a tua casa é uma habitação dele, quando lá só entra o que é dele, quando lá só fica o que é dele, quando lá só tem lugar para ele, irmão, tem que acontecer milagre lá. Tem que acontecer milagre. O filho desobediente vai ficar obediente. Se o filho está lá na casa, ele vai ficar obediente. Porque quem manda lá é Jesus. Quem está lá é Jesus. Quando Jesus está na casa, coisas grandes acontecem. Quando uma pessoa deixa Jesus entrar na casa, coisas grandes acontecem. Um dia, meu irmão chega em casa, meu outro irmão, endemoniado. Porque ele está entregue às coisas desse povo. E quando ele entra em casa e começa a querer bagunçar com tudo, minha mãe levanta, já estava deitada. Levanta e fala: que isso? E o diabo usa meu irmão e fala: eu vim para acabar, eu vou destruir tudo. Minha mãe olhou bem nos olhos dele, pisou firme naquele chão, como ela é, ó, e fala: aqui não, porque essa casa aqui é de Jesus, e esse filho é meu, e meu filho é dele, e você vai sair agora dessa vida. E o mamãe começou a orar e repreender, e meu irmão caiu, e o demônio saiu, e ele não sabia o que tinha acontecido. Leva Jesus para tua casa, deixa ele ficar lá, dá a chave da tua casa para ele, tira uma cópia, fala: aqui Jesus, ó, entra a hora que quer, sai a hora que quer, mas volta Jesus, pelo amor de Deus, Jesus, não fica para lá não, volta, pousa uma noite, 2, 3, 1 ano, 3, vive aqui, mora aqui, eu te convido, vem Jesus para minha casa. Aí a mulher ouve falar de uma rádio evangélica. E o seu esposo vai no banco, chega lá no banco e encontra meu irmão, que é missionário. Conversando com meu irmão, ele fala: olha, se você for na rádio hoje, quando você estiver lá na rádio, eu vou estar lá na minha casa, vou ligar o rádio lá na minha casa. Ora pela minha esposa. Ela mora dentro de uma jaula, porque nem 10 homens, nem 20 conseguem segurar. Já são muitos anos vivendo numa jaula, nós damos comida para ela por uma bacia assim de longe, porque ninguém consegue chegar lá, parece um bicho. E meu irmão falou: então liga a rádio hoje, quando eu estiver lá na rádio eu vou orar. Quando ele ligou o rádio, ele abriu a porta da casa. Olha aqui, Jesus, está aberta a porta, entra aí. Quando meu irmão começou a orar diretamente por aquela mulher. Irmão, você quer conhecer ela? Vai lá em Matarroma. Uma mulher liberta, mulher que tira legioso, foi liberta naquela hora. Quando aquele rádio abriu a porta da casa, foi aberta, sabe quem entrou? Jesus entrou na casa. Jesus libertou aquela mulher. Ela não precisou mais ali em diante viver naquele sofrimento. No dia seguinte, aquele homem chegou na rádio, porque meu irmão trabalhava como guarda, e falou: ô irmão Ilse, muito obrigado, porque na hora que você estava orando, aquela mulher foi liberta. Quantos anos tiraram ela da jaula, deram banho naquela mulher, colocaram roupas novas naquela mulher, e ela passou a ser uma dona de casa, viver normal, como muitos vivem e desfrutam, porque Jesus entrou na casa. Há alguma coisa que ele não possa fazer? Há alguma coisa que ele não possa fazer? Não. Sobre isso comigo, que entra na casa, faz milagre.
Ele faz coisas grandes, faz uma limpeza geral. E o Senhor me trouxe à mente, meu pai gostava, quando ele pregava, ele gostava de contar esse testemunho. Eram missionários que estavam num país comunista. Eu acho que eu já até contei aqui. E um país comunista, e eles queriam distribuir Bíblias. E chegando perto da divisa onde eles teriam que parar, eles começaram a orar. Jesus é conosco. Oh Jesus, que os que vêm não vejam, e que os que não vêm vejam. Oh Jesus, vem conosco, passa conosco agora aqui. Entra nesse carro, Senhor, e faz alguma coisa, porque eles vão abrir a mala do carro, eles vão ver essas Bíblias, eles vão nos matar. Essas Bíblias não vão chegar em Hebrecido. Oh Jesus, vem com a gente, que os que vêm não vejam, os que não vejam vejam. Ou seja, que esses que vêm aí não vejam, mas aqueles que precisam de ti vejam. E quando eles param ali, ficamos naquela alfândega, o soldado chega perto e fala: saiam do carro, o que vocês trazem aí? Antes deles falarem, não, a pessoa fala, não, abre a mala. Para onde vocês estão indo? Eles falaram o nome da cidade, que ficava um pouquinho longe de lá. Abre a mala. Quando eles abriram a mala, eles estavam ali orando: Jesus, 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 que os que vêm não vejam, os que não vêm não vejam. Quando ele abriu a mala, aquele soldado volta rapidamente para eles e fala: para onde mesmo vocês falaram que estão indo? Eles repetiram o nome da cidade. E ele disse: pois corram, corram, senão não vai dar tempo, os tomates vão apodrecer antes de vocês chegarem lá. Sabe o que acontece, irmão? Quando Jesus está no negócio, é Ele que faz. Ele muda a visão, Ele faz a coisa acontecer. Ele deixa que os que vêm não vejam, os que não vêm não vejam. Se você não está vendo o que é de Deus, hoje Ele quer que você veja. Se você não está conseguindo enxergar o que é de Deus, hoje Ele vai fazer você enxergar. Ele é profissional de catarata dos olhos. Ele é profissional em fazer ele ficar limpinho, sabe? Limpinho, limpinho, que você vai ver até o mosquito lá longe de você. Ele é profissional nisso. E ele quer limpar a visão, ele quer limpar os olhos. Mas eu vou te dizer, quando ele entra na tua casa, ele faz uma mudança total. Ele começa de dentro para fora. De dentro para fora. Ele não vai ver se o sofá está fora do lugar, não. Ele vai ver se o pensamento está fora do lugar, se o coração está fora do lugar, se os objetivos estão fora do alvo. É isso que ele vai ver. E ele começa a consertar. Sabe por quê? Porque ele te ama. Porque ele te ama. Ele olhou para Zaqueu e disse: vem, vou para tua casa. Foi. Quando Zaqueu começou a reconhecer, ele disse: hoje veio salvação a esta casa. E ele está dizendo: hoje veio salvação a este lugar. E se você quer essa salvação, você vai sair daqui hoje levando ele para a tua casa. E aquilo que acontecia quando você chegar lá, não que acontecia que era ruim, não vai mais acontecer. Essas brigas de casais vão ter que acabar. Essa discordância vão ter que acabar. Esse filho e essa filha levantando voz altiva vai ter que baixar a voz. Porque ele vai entrar. Porque hoje você vai dar chave para eles. Porque hoje você vai dizer: Jesus, eu te dou todo o direito. Entra na minha casa. Vai comigo. Entra, Senhor, abre a porta. Conserta dentro e fora, meu Deus. E é isso que ele vai fazer. Fica de pé, irmão. Fique de pé, porque hoje pode ser a tua última noite aqui. Fica de pé, porque hoje ele está falando para você: olha, eu vou entrar na tua casa, eu vou consertar o que está errado, eu vou te libertar, eu vou te dar direção. Você vai ser cheio do Espírito Santo. Quando você falar, a tua boca vai sair o que eu quero. Eu vou te retornar a visão, eu vou te dar a vitória. A tua casa não vai cair. Eu vou redigitar as regras, eu vou expulsar o devorador, eu vou sarar as feridas. Você vai reviver, você vai viver, você vai ser sarado, você vai ser cheio, você vai ser cheio de Deus. Fecha os teus olhos nessa hora. Fecha os teus olhos nessa hora. Zaqueu. Zaqueu. Ele teve que ultrapassar todos os obstáculos.
passa o obstáculo agora. Vem à frente. Zaqueu, ele não se importou se eles iam falar: olha, não é o rico que está precisando de alguma coisa. Hoje ele fala para você: então enfrenta também os obstáculos. Deixa para trás a vergonha. Vem até o altar do Senhor, porque aqui está Jesus. Aquele mesmo Jesus que Zaqueu correu na figueira para vê-lo. Aquele mesmo Jesus que morreu na cruz por ti. Aquele mesmo Jesus que foi chicoteado. Aquele mesmo Jesus que foi dilacerado pelos teus pecados. Aquele mesmo Jesus que aquela lança entrou do seu lado. Aquele mesmo Jesus que derramou a última gota de sangue. Aquele mesmo Jesus que fez milagre naquele dia na vida de Zaqueu. Aquele mesmo Jesus que deu estratégia para Jairo também enfrentar a multidão. Aquele mesmo Jesus que deu também estratégia ao cego de Jericó para enfrentar a multidão. Aquele mesmo Jesus que deu estratégia para aquela mulher de fluxo de sangue enfrentar a multidão. Hoje ele diz para você: enfrenta a multidão. Deixa de lado a vergonha. Deixa de lado a discórdia. Deixa de lado o ódio. Deixa de lado o ressentimento. Deixa de lado a falta de amor. Deixa de lado a desunião. Deixa de lado a visão errada. E vem, porque hoje eu vou pousar na tua casa. Aleluia. Eu vou pousar na tua casa. Alguém nessa noite que quer ser tocado por Ele à frente da multidão. A árvore estava à frente da multidão. Alguém nessa noite que quer ouvir me chamar pelo nome. Alguém nessa noite que quer ouvir ele chamar teu nome dizendo: eu estou contigo. Eu estou vendo o teu sofrimento, porque você não dá um passo à frente. Eu estou vendo a tua dor. Ele quer te chamar pelo nome e dizer: eu nunca te deixei. Você foi quem me deixou. Você foi quem pediu uma vez e nunca mais me quis. Você foi quem achou que eu posso operar milagre aqui, mas não posso operar milagre lá. Ele vai te chamar pelo teu nome. Jesus, quando ele falou para mim, Zaqueu, ele quis falar para mim, igreja. Ele quis falar para mim, Késia. E hoje ele te chama pelo teu nome, irmão. E ele hoje quer pousar na tua casa. Não saia daqui sem levar ele para tua casa. Ele virou para Zaqueu e disse: hoje veio salvação a esta casa. E hoje ele fala para nós: hoje eu que sou a salvação estou aqui nesta casa. Eu que sou a salvação quero pousar na tua casa. Quero morar na tua casa. Quero tomar café contigo na mesa. Quero almoçar contigo na mesa. Quero fazer parte do teu schedule. Quero ir com você para o trabalho. Quero ir com você no teu carro. Quero ouvir o que tu escutas. Quero falar contigo. Quero ouvir a tua voz. Quero ver as tuas lágrimas. Quero te dar um abraço. Eu quero ir contigo. A última chamada. Alguém entre nós nessa noite que precisa de salvação, que reconhece que depende totalmente dele, que quer viver para ele, que entende que sem ele nada pode acontecer, que reconhece que ele tem que ser a prioridade. É a última chamada. Alguém
que